Seja bem-vindo ao nosso canal o Twist, canal criado para você, dono de agência, para você, executivo que atua no mercado de marketing, comunicação estratégica. Muito prazer, eu sou o Isaac, eu estou junto com os meus sócios Carlinhos e Alexandre, e toda semana nós estamos juntos aqui, sempre com um episódio novo de um pouquinho da nossa jornada. Hoje a gente vai entrar no episódio que é chave, que é o sétimo episódio da série Um Mapa da Virada. Essa série, falando rapidamente dela, a gente empilhou os principais acertos do processo de transformação nosso numa série contínua aqui, começando os três primeiros episódios por um despertar de mindset, onde a gente falou da era tradicional, os problemas que as agências enfrentam, um problema de margem, um problema de time, de concorrências, uma série de coisas. Aterrissamos na era exponencial, que é o contraponto disso, falamos do Oceano Azul, de oportunidades, e a gente fechou esse primeiro bloco falando de uma explosão do mindset, uma decisão interna de transformação. Aí a gente iniciou o nosso framework, que ele é composto por três grandes blocos e dois deles já foram. A primeira etapa é a parte consultiva, que a gente fala de input, de diagnóstico e de análise. Depois a gente veio para a etapa da estratégia, falando de planejamento e curadoria inteligente, o que a gente chama de matchmaking. E agora a gente vai falar de execução. Nada adianta a gente ter um planejamento, porque o framework ele só existe para levar a experiência e a excelência que a gente quer para os nossos clientes, para gerar valor. Então, mas nada disso, não adianta a gente ter um planejamento perfeito se a gente tem uma execução que não cumpre o que precisa ali, que não tem um processo muito bem delineado. Então, hoje, o sétimo episódio, intitulado de Da Tática ao Legado, Execução e Avaliação Contínua. Carlinhos, como sempre, vamos materializar isso em história aqui, para a gente entender, a gente passou por isso demais e um dos maiores problemas, né, que, poxa, quando eu entrava no dia a dia. Então, às vezes você consegue fazer um belo planejamento, realmente faz muito sentido, né? Só que no momento da execução isso perde o rumo, Olha, né? E o porquê que isso perde o rumo. Então, fala um pouquinho pra gente antes da gente aprofundar no framework. pois é, Isaac, você acompanhou esses desafios nossos que a gente enfrentou, foram muitos, né, que aconteceram. E eu lembro que a gente, quando começou a empresa, né, a nossa jornada, a gente já tinha aquela paixão de fazer o melhor pelo nosso negócio, né? Entregar de forma extraordinária tudo aquilo que a gente se propôs a fazer. Era mais ou menos como um chefe de cozinha, que com uma cozinha nova, totalmente elaborada para ele, ele prepara todo um cardápio, pratos, ingredientes perfeitos, tudo arrumadinho, tal, tal, mas só que na hora de acontecer a execução no processo, a cozinha pisa no tomate. Passa o molho, acaba ficando mais grosso ou mais fino, ficou mais tempo no forno, a equipe se confundiu na hora dos preparos, enfim, desandou tudo aquilo que era para ser magnífico. O que acontecia é que o chefe ele não conseguia acompanhar todos os processos que aconteciam lá. E a experiência final acabava não sendo aquilo que todo mundo imaginava, aquilo que todo mundo se propôs a fazer. Então, foi assim que nós entendemos que o grande problema estava no fluxo de trabalho. A gente precisava fazer de Boa. alguma coisa que. Como? Boa, boa. Exatamente isso. Problema total no fluxo. Então, a gente precisava fazer alguma coisa para tornar aquela execução perfeita, cada passo dela acontecer, né? E é sobre isso que nós vamos falar agora, né? É para o cliente ficar satisfeito, né? No final das contas, não faz sentido nenhum esse cara. Ele faz um puta prato harmonizado, com os melhores ingredientes, mas a hora que chega em linha e que ele abre a cozinha e tem, sei lá, 30 pratos para cuspir ali dentro, vira o caos. É exatamente isso que acontecia, né? E aconteceu. E é isso que nós vamos falar agora, de como Boa. a tática pode resolver todos esses problemas aí duradouros, né? Que pode se transformar num problema bom, né? Tirar uma coisa ruim para transformar uma coisa boa. Boa, muito bom. Ale, pegando o gancho, cara, e aqui aterrissando já como passos do nosso framework, né? É, bom, estamos falando dos nossos últimos passos, né? Então, queria que você entrasse na execução, contextualizasse, se achar que é importante fazer algum resgate do que eu falei, da parte consultiva e planejamento, manda bala também, velho. Boa. Nós estamos numa fase onde tudo que foi contado
se materializa, né? Então, não adianta uma etapa consultiva, onde você faz inúmeras descobertas, não adianta um belo planejamento, uma bela estratégia, se a gente pecar na execução, né? Então, Planejamento bom é planejamento executado, e precisa ser bem executado, né? Sem exatamente. dúvida. Então, nós estamos vindo lá da etapa 1 da consultoria, descendo para o planejamento, e a última parte do planejamento, ela determina os caminhos táticos. Então, se a gente se lembrar daqueles 5 pilares, né, demanda, suporte, relacionamento, blindagem, sell-in e sell-out, que na nossa concepção, né, na estrutura do nosso framework, esses 5 pilares são suficientes para que a gente abranja tudo aquilo que a gente conhece academicamente também, né, como os 4P, 5Ps, 8Ps de marketing, não importa, está tudo aqui dentro. De alguma maneira está ali dentro. Exatamente. Então, uma vez que o planejamento ele me dá as diretrizes do que deve acontecer nesses pilares táticos, agora está na hora de essas táticas se materializarem. Então, o grande ponto aqui é colocar no papel, né, o plano, mas também tirar do papel a execução deste plano. Então, que plano é esse? O plano que de verdade desenha o conjunto tático que atenda à necessidade desse grande planejamento alinhado com esses 5 pilares. Né? Então, basicamente, aqui está na hora de cada especialista olhar para o desafio e desenhar o que precisa ser feito com máxima excelência, máxima atenção, porque antes o que estava emaranhado agora está muito bem detalhado. Então não há ruídos, cada um sabe o seu papel. Então cada especialista desenha o seu plano tático e tudo que contempla esse plano tático. O importante é entender que quando a gente fala de plano tático, o que está dentro de um plano tático, né? Para a gente também não deixar isso num limbo, porque esse também foi um dos erros do nosso passado. É entender que o plano tático, às vezes, se resume a uma planilha de mídia, a uma grade de posts, a um cronograma, Conceito de campanha. e não é. Tudo isso pode fazer parte, deve fazer parte, mas o plano tático é como tudo isso se conecta, né? Então, se eu sou um especialista de social, eu tenho que saber, eu tenho que me conectar, eu tenho que entender o que o especialista de SEO está pensando, o que o meu desenvolvedor está pensando, o que uma equipe criativa está pensando em termos de conceito, de campanha, ou se não vai ser campanha, vai ser outra coisa. O meu especialista de mídia, nessa hora, todo mundo tem que se conversar. E é muito fácil, porque uma vez que eu olho para os pilares táticos como especialista, eu, antes de sair executando, eu vou propor o meu melhor para que aquilo aconteça. E antes de sair executando, eu me reúno com todo mundo e faço as interconexões e os ajustes. Nada impede que isso possa ir acontecendo no paralelo. Aí vai do modus operandi de cada empresa. Mas o que a gente sugere é que vocês, cada especialista, tenha tempo de rodar o seu próprio framework, né? Tenha tempo de mergulhar no desafio do pilar que está ali, do desafio do cliente, olhar para o seu próprio planejamento, de entender tudo que o seu próprio nicho de especialidade oferece para ser aplicado a esses desafios, e aí você compartilha isso com seus colegas, né? Sejam eles de um time interno de uma agência, ou seja, atores que o Matchmaker trouxe para dentro do ecossistema, né? Perfeito. Agências com outros nichos, outras Posso fazer especialidades. uma ressalva? Lógico. Só para ver se eu entendi antes de você descer aqui, que eu acho que pode ser a dúvida de mais alguém aqui. Então, eu estou entendendo que, assim, até mediante o que a gente conversou em outros episódios, que, primeiro, quando você falou o especialista, então, né, já é uma visão que talvez alguém está fazendo o planejamento que não é a pessoa que vai executar ali na frente. Que no momento, né, então, já não, porque existe um paradigma no mercado que a pessoa está fazendo do começo ao fim tudo. E, na verdade, você tem que contar com a visão de quem entende daquilo para descer.
né? Então, quando você conecta o especialista, é importante que ele tenha o planejamento dele naquela ótica ali dentro. Então, ele pode rodar também esse framework ali dentro, né? Ele passa e deve rodar esse framework. E às vezes, e o terceiro ponto que eu ia falar é nem sempre a solução ele tem para aquilo. Se ele fizer com o que ele tem, talvez ele sempre vai andar de braço amarrado, né? Ele nunca vai trazer alguma novidade para o cliente que gere valor para ele. É que o que difere aqui nessa sistemática é o que a gente já explicou lá em cima. Quando eu entro na etapa do matchmaking, eu tenho que ser humilde o suficiente para entender até onde meu braço vai, meu know-how vai, para, se o desafio do cliente pede algo que eu não tenho, trazer alguém do mercado que venha fazer. Alguma empresa parceira, né? É onde a gente quebra o paradigma de concorrentes, né? Onde eu olho para a agência ao lado, vejo que ela é melhor em alguma coisa e convido ela para participar do meu trabalho, do meu planejamento com o meu cliente. É um paradigma que deve ser quebrado. É fácil? Não, principalmente se você tiver uma cultura muito estabelecida de eu faço tudo. Então, como a gente já está vindo de um discurso de mindset alterado, onde esquece o faz tudo e mira numa especialidade, aqui começa a tangibilizar o quanto é importante você ser um especialista. Então, se um cara gerou um planejamento estratégico de comunicação no passo 5, no passo 4, aliás, você, ao receber esse planejamento, você vai ver onde você se encaixa nesse planejamento. Você vai ver onde a sua especialidade pode colaborar. E, cara, pode ser que o teu nível de colaboração nesse momento pode ser um detalhe apenas, mas faça o seu melhor, né? Faça de verdade. E você vai ver que, às vezes, fazendo pouco, fazendo feijão com arroz, mas fazendo feijão com arroz conectado, você como especialista no seu campo de jogo, você vai conseguir ter tempo de buscar tendências, inovações, né? Diferente de quando você quer fazer tudo, onde você nem tem tempo de se atualizar no mercado, né? Então aqui você vai mirar exatamente na tua entrega, em tudo que ela compõe. Total. Tá? Então, o plano tático, ele traz uma regra de interdependências entre outras táticas, que é o que eu falei. Uma vez que você mapeia tudo que você pode fazer para chegar naquilo, não é tudo o que eu posso fazer disponível, é tudo o que eu posso fazer relevante para aquela necessidade, e aí eu discuto com os outros colegas, afino, às vezes tem táticas que vão brigar entre si, e vocês vão precisar tomar decisões, né? Com a ajuda, inclusive, de quem planejou, é muito importante, né? Mas vocês vão poder tomar decisões. Olha, então é melhor isso ser feito por um blog do que por uma rede social. E vocês vão São limpando, decisões. vão fazendo Eu acho essas. que você citou algo no episódio passado sobre planejamento, que você falou sobre o êxito do planejamento, não é sobre a quantidade de tarefas que você vai ter lá, é como você vai chegar mais rápido no objetivo que você quer, né? E você vai ter que, né, talvez simplificar, ótimo. Esse é o momento das decisões, né, dentro do plano tático, né? Porque você tem N fatores. Você tem budget, você tem tempo, você tem orquestração, então você tem uma série de pratos para equilibrar e, óbvio, você vai ter que limar algumas coisas, né? Total. Num primeiro momento, você vomita tudo, porque você quer olhar todo o teu cardápio e você, como especialista, sabe qual parte do canivete suíço você vai abrir para operar ali dentro. Mas pode ser que alguém também tenha algo ali, algum outro player que esteja com você trabalhando, tenha outra coisa muito mais eficiente que a sua. E aí vocês precisam ser, né, inteligentes nessa hora de cortar. Então, Total. essa interdependência é muito importante. Então, recapitulando aqui, na etapa da execução, que a gente está falando agora, que é as táticas, você tem que mirar nos pilares táticos, em cima dos pilares táticos, propor a sua melhor solução, construir essa interdependência tática, que é essas conexões, e que às vezes elas em si já ajudam a gerar um cronograma tático orquestrado. Por quê? Porque às vezes um colega seu depende de uma entrega sua
na ordem de prioridades das coisas ou até mesmo na ordem de execução das coisas, né? Então, não adianta eu startar uma campanha de performance se o site não está pronto. Então, o site é uma tática que tem que acontecer antes do meu cronograma. Total. Orquestrando isso. Então, detalhando um pouquinho o que precisa ter nessa tática, mais uma vez, sobre o teto do nosso framework, do nosso entendimento. O que é essa tática? Por que ela foi escolhida? Então, presta atenção, porque são coisas importantes. Eu preciso gerar esse nível de conhecimento para que não só justifique para quem planejou, para o planejador, como também para o cliente. O cliente, nessa altura do campeonato, ele tem menos poder de decisão porque ele seguiu todo o nosso processo. Ele está comprometido com o processo. Mas ele é importante, porque muita tática vai depender dele. Então, você precisa alinhar expectativas. Então, o que é, por que ela foi escolhida, como ela vai funcionar, site, inserções, flights de comunicação, né? Se ela demanda um conceito, se eu vou ter um KV, um mockup que vai ilustrar isso melhor. Fundamentalmente, que meta essa tática está cumprindo, como eu vou medir essa tática, que KPI mexe o ponteiro dela, para a gente sair... Que isso está contribuindo ali para o planejamento que já foi traçado antes, né? Exatamente. Para a gente sair de táticas genéricas e de agências genéricas que fazem campanhas sem saber que resultado pode dar. Então, aqui, se você ainda não tem essa cultura de meta e métricas, você vai ter que se formar nesse processo. Você vai ter que aprender. Total. Vai ter que se especializar. Qual é o funil esperado, o cronograma, com qual frequência essas táticas são acionadas e, obviamente, as defesas necessárias para que tudo isso pare de pé, não só por você, pelo cliente planejador, mas aí você também precisa que os seus pares entendam o sentido da tática que você está propondo, porque isso autorregula o processo. O desenvolvedor pode capturar um insight na tua explicação, da tua tática, e ele prevê uma melhoria no site dele. Então, é muito importante que isso aconteça sistematicamente. Ou seja, tem que ter troca desses especialistas, né? Eles têm que... Não é um trabalho simplesmente isolado. Lógico que ele vai ter um entregável, cada um tem o seu entregável, mas eles estão trocando ideia e vendo sinergias ali no meio desse processo. Precisa capturar. Boa. E aí, mais uma vez, depende muito do modus operandi da agência, do negócio, mas, teoricamente, quem executou o planejamento, ele tem poder de veto, né, de orquestrar isso melhor, de direcionar, uma vez que ele descobre o que você está propondo com a sua defesa. Né, Era isso que eu ia perguntar agora. Quem que é o mediador desse processo? Porque sempre tem aquela área que acha que o que ela está fazendo é mais importante e tem uma maior força ali, né? Então, o mediador seria... Até no modelo convencional é aquela hipervalorização criativa, né, do passado, né? Não queria citar isso, mas é meio isso, né? A criação sempre acha que a ideia não pode ser mudada e tal, e às vezes todo esse framework mostra para a gente que não é bem o caso, que a gente tem que ter uma mudança no meio do caminho. Quem é responsável para orquestrar isso, então, é a pessoa responsável pelo planejamento. É isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. O planejador é o dono do projeto. Né? É isso aí. É que a gente está falando aqui de um exemplo onde uma agência multidisciplinar está executando. Sim. Mas imagina que eu sou uma agência especialista. Então, muitas vezes, o planejador pode ser o próprio cara da tática. Sim. Tudo Total, bem. não teria problema nenhum. Mas numa agência multidisciplinar, tem que ter um orquestrador. Senão, vira zona. É igual liderança, né? Você tem que ter total. E orquestrar. Bom, opa, perdão aqui o microfone. Então, voltando aqui, o que mais, né, Isaac, precisa ter aqui nesse plano? Obviamente que se eu estou colocando a minha tática ali, fazendo a defesa, cumprindo com tudo isso, é mais do que minha obrigação, né? Aqui é mais do que minha obrigação. Eu sou especialista, então eu estou desenhando a minha tática. Mas é muito importante trazer a oportunidade de um a mais, né? De uma inovação, de uma cereja nesse bolo. Algo que torne esta tática
memorável dentro do processo. E aqui a gente não está falando de vitrine, ego e vaidade. Nós estamos falando de algo que, cara, se eu tivesse todo o poder do mundo, dinheiro, tempo, eu proporia isso para acelerar o processo do cliente. Eu acredito que vai ser relevante. Eu vou sair do feijão com arroz agora e vou dar uma gourmetizada nesse processo, mas porque é importante. É porque é relevante. É porque eu acredito que essa mexidinha, esse a mais, vai dar uma acelerada. Talvez essa acelerada demande mais tempo do teu programa, mais verba do teu budget, mas você está propondo isso. E isso faz com que você, como especialista, se destaque também. Né? Então, é muito importante a gente entender isso. E, por fim, não fazer nada que esteja engessado. Né? Então, aprenda a criar uma tática adaptável, flexível à realidade do planejamento e do cliente. É assim que se faz. Não, pera, é assim que se aprendeu a fazer. Né? Mas tem outras formas de chegar nesse resultado com a sua tática? Tem outras formas de elaborar? Tem uma limitação, às vezes, de uma verba, de uma produção, ou qualquer Ou coisa. algo que você não saiba, né? Porque por mais que você fez um diagnóstico, uma análise, fez um trabalho consultivo completo, vão ter coisas que você vai descobrir no meio do caminho que você pode ser surpreendido pelo cliente, então você não pode ser inflexível, né? Sem dúvida. Com certeza. Isso pode acontecer de várias formas, né? Inclusive, na interdependência entre as táticas, algum colega seu vai precisar de algo a mais da sua parte, né? Ou vai deixar de te entregar algo por uma questão, sei lá, vamos ao extremo, até por competência. E você vai deixar a sua tática ser afetada por isso? Você vai ter que compensar isso. Você vai ter que botar, de repente, a mão na massa. Então, é muito importante porque, historicamente, nosso segmento é cheio de especialistas caciques e não gente que está afim de realmente se adaptar, descer o ego e fazer o que importa para o cliente, está afim de fazer o que importa para ele. Então, aqui é a hora que a gente entende que o que é mais importante para um negócio sustentável, para uma empresa que realmente vai estar no quadrante de cima ali das empresas desejáveis, é que você não se importe com o seu amigo, que você se importe com quem está pagando a conta. Né? Isso Perfeito. E falando de pagar conta, Ali, antes de passar para frente, de avaliar tudo isso, de olhar para resultados e tal, você considera que uma vez que cada especialista também roda o seu framework para o seu entregável ali dentro, que eles vão falar para tudo isso, você considera que esse cara tem, como eu tenho que alguém tem que pagar a conta, tem que ser conclusivo até esse ponto, né? Ou seja, isso de alguma maneira tem que se materializar num orçamento, né? Para que o cliente possa tomar essa decisão. É isso mesmo ou não? Então, o trabalho, a entrega dele como especialista, além da parte técnica, ela tem que ter valores em cima disso, né? Eu já tenho que levar para o cliente da maneira mais mastigada possível, né? Sim, ali, quando eu falo de você ter que materializar isso num cronograma e frequência, obviamente, e realmente aqui para deixar ainda mais óbvio, né? É aqui onde você mostra o peso do orçamento, é aqui onde você dosa o seu investimento. Você sabe qual é o budget macro do cliente, mas isso pouco te importa nesse momento. Por quê? Porque o budget é macro. Você tem que descobrir o quanto você pode otimizar da tua tática para consumir menos do budget. Total. Cara. Se fizer sentido subir budget, alguma coisa, isso tem que ficar provado aonde? Em meta em KPI. Né? Então é o seguinte, vamos imaginar o seguinte cenário. Foi ótima a tua pergunta, porque aí puxa esse gancho que eu acho que é super relevante. Vamos imaginar um caso em que um cliente, né, tenha um prédio para vender num determinado bairro e contratou a tua agência. O planejamento já determinou tudo e caiu na tua mão. Você, então, é responsável em encontrar os clientes, que são potenciais compradores. E, por algum motivo, você descobriu que não tem clientes suficientes no teu bairro com poder aquisitivo para comprar aquele prédio. Supondo, então, que o cliente errou até mesmo onde ele quis montar um prédio. Mas agora ele tem esse desafio. Qual que é a tua missão? É expandir esse território para ele.
Só que expandir esse território para ele pode significar uma verba adicional. Então você precisa mostrar para ele que com o bairro, a meta que você tem, você precisa de X valores para cumprir o bairro. Mas olha, o bairro acaba aqui. Para chegar e expandir o território, eu preciso de mais verba e eu estou te provando aqui por A mais B que eu preciso. Não é Você simplesmente... já virou a chave de um consultor para ele, né? Você não tá, já mudou a cabeça dele, né? Exatamente. E isso é muito importante, porque a dúvida, muitas vezes, na hora da tática, é quanto eu posso cobrar pela tática. Não existe isso, quanto eu posso cobrar pela tática. É quanto a tática cobra para ser Total. executada e atingir o objetivo dela. Nenhuma E aí gestão é nada por pensamento. o papel do planejador, olhando para tudo isso, tem que fazer as coisas terem sentido, né? Para Lógico. cada, né, para fazer esse corte orçamentário também. Você sabe que você Exato. citou um exemplo imobiliário, só para trazer uma que eu lembro do, inclusive o Carlinhos que pilotou isso, que era até a solução para o cliente. Se ela não é abrir mais, eu lembro de um trabalho que aconteceu assim: o cara tinha 3 torres para vender. Na análise do planejamento, a hora que o Carlinhos olhou e falou assim, cara, não dá para o cara vender 3 torres agora, ele não tem massa crítica de consumo onde ele quer. Então, qual que foi a estratégia? Fazer um roadmap faseado que ele só lançasse uma torre e não 3. E aí ele teve êxito na torre que ele tinha. Então, assim, isso pode acontecer tanto, né? Isso muda completamente a configuração e o bolso do cliente, porque o cliente passa a ter uma segurança sua, porque é um trabalho consultivo que você está trazendo para ele, né? Muda Exato. realmente a cadeira. Isso tem muitas vezes, eu tenho um outro caso, eu não vou citar exatamente o nome, uma questão ética, mas eu lembro que eu fui chamado para lançar um empreendimento, um shopping fora de Campinas. Era um shopping fora de Campinas. Por todo estudo que eu vi, não tinha massa crítica para consumo naquele shopping. Ou seja, o shopping não ia acontecer, não ia virar. Isso foi falado, claramente foi passado, né? Existiam futuramente algumas possibilidades que iriam acontecer dentro de, sei lá, 2, 3 anos, e aí sim a coisa iria me trazer a massa crítica que eu necessitaria para trazer movimento para o shopping. E, cara, não teve jeito. Não, eu vou lançar. Tipo, foda-se. Mais ou menos isso. Tendo ou não, eu vou lançar. Lançou, não foi bem. Quer dizer, a gente cumpriu a nossa etapa. Cumpriu o papel de fazer, o dinheiro é do cliente, né? É bem isso. Mas Mas a eu gente... acho que tem que ter os parâmetros financeiros, né? Eu acho que essa era a pergunta, né, Lê? Então é importante que cada tática tenha ali o seu parâmetro financeiro como um entregável dela também, né? Total, total, total. Boa. Bom, aqui eu acredito que a gente passou. Tem mais algum ponto para cobrir a parte de execução, Ale? Não, Acho que foi, né? foi. Mas depois a gente tem mais um passo, que é não adianta eu só executar e eu ter um plano, eu ter um orçamento para tudo isso, mas eu preciso avaliar. E esse também é um passo dentro do nosso bloco de execução, né? Tá. Eu só queria dizer que, assim, essa talvez tenha sido um dos maiores problemas que a gente teve. Que a gente, né, Isaac? A gente tinha um bom planejamento, a gente tinha tudo acertado, mas na execução, muitas vezes, esse problema, na maioria das vezes, o problema parava na execução. Daí, inclusive, a gente acabou lançando uma nova empresa que cuidava disso, né, Isaac? Mas, assim, é uma coisa muito grave. A parte da execução, quer dizer, como o todo é importante, mas a execução, ela derruba todo o trabalho que foi feito Tudo que você antes. fez antes, né? Planejamento, criação, tudo vai para o saco. Literalmente, a Bem, execução não é feita da forma correta, né? E bem. a gente sentiu na pele isso durante algum tempo. Você fala, pô, mas estava tudo certo, planejamento redondo, estava tudo certinho, a execução não foi feita a contento. Como precisava. É bem isso, é uma área chave mesmo. Com certeza. E eu acho que isso abre o ponto para avaliar, né? Como que a gente consegue avaliar tudo isso e o último passo do nosso framework é a avaliação ali. Uhum. Como que funciona? Fala um pouquinho para a gente. A avaliação ela é uma consequência das táticas, né? Ela não é um capítulo à parte, ela é um passo adicional que ele existe exatamente para
fazer com que as táticas não entrem na zona de conforto, né? Então, basicamente aqui, acompanhar, medir, ajustar e escalar aquilo que fizer sentido com muita inteligência. Então, se eu já tenho lá nas táticas as minhas metas, minhas métricas apontadas, é obrigação esse ciclo de avaliação acontecer de tempos em tempos. Então, eu preciso definir, e aqui eu vou dar um checklist, né? Eu preciso definir quais são essas métricas que eu vou avaliar, com qual frequência eu vou avaliar para cada tática, porque a somatória disso vai me mostrar o quão mais próximo eu estou de atingir aquilo que o planejamento me trouxe como objetivo, né? Em cada pilar tático. Então, eu vou monitorando isso, e não é uma métrica, e não é uma avaliação para inglês ver. Ela tem que fazer sentido. Se eu tenho uma missão no pilar de demanda, que obviamente ali eu preciso gerar demanda para algum cliente, o que é essa demanda? Que número eu preciso bater? De quanto em quanto tempo esse número precisa bater? Isso cascateia, então, para essa etapa. Então, é uma etapa consequência de todos os 7 passos, né? De todos os 6 passos anteriores. O 7º passo, a avaliação, é uma consequência. Aqui é onde eu começo a mensurar resultados de forma clara, o ROI que eu estou tendo, né? Seja isso transformado em quantidade de vendas, conversões, os leads que estão sendo gerados, o engajamento, seja lá o que for, é onde eu começo a mensurar isso, tá? É importante que nessa etapa a gente tenha uma padronização que venha de toda essa estrutura de como eu apresento isso, né? Então, é importante que, se eu estou falando de ROI, que a forma que eu falo de ROI é a mesma forma que o meu vizinho fala de ROI, que é a mesma forma que o meu planejamento entenda o que é ROI, né? Porque senão você vai ter que ter tradutores das avaliações táticas dentro do processo. Então, essa Tem que simplificar para o cliente, né, Ali? Porque durante muito tempo a gente fez relatórios que eram gigantescos e que o cara não conseguia. Então você tem que ser empático para o cliente conseguir acompanhar essa avaliação também, né? Mas também de dentro, sabe? Então, internamente, para você medir isso o tempo todo, porque às vezes para o cliente você vai fazer uma vez por mês, mas aqui você precisa fazer semanalmente, diariamente. Tua área, tua especialidade precisa viver aquilo que você está entregando para o cliente, num modelo de acompanhamento que todo mundo fale a mesma língua, né? Para não ter distorções, né? Estabelecer, então, poxa, quais são os gatilhos que eu vou pegar a informação, capturei um insight, pô, não estou batendo essa meta por causa disso, disso, disso. A cada semana eu vou reajustar o meu plano. Eu preciso estabelecer isso. Então, a etapa de avaliação, ela me dá algumas diretrizes operacionais para que eu mantenha todos os planos táticos no trilho, alinhado, acontecendo e, obviamente, com foco no objetivo final, né? É aqui, literalmente, onde a gente começa a transformar dados do dia a dia em inteligência para melhores decisões, até mesmo mudanças táticas. A entrada de uma tática nova e a saída de uma que não deu certo, né? Porque não é porque está planejado que você tem o seu mapa orquestrado tático ali que as coisas não vão mudar. O dia a dia muda, né? Você tem uma série de coisas que você controla e que não controla. Uma mudança na economia pode mudar a rota total de um plano ali, né? Exatamente. E assim como a tática é importante para materialização daquilo que foi planejado, essa etapa de avaliação é crucial para que a tática aconteça do jeito que se espera que ela aconteça. Senão ela vira um plano de execução automático dentro da equipe, a equipe começa a executar e quando vê o budget já foi e o objetivo ficou para trás. Então a gente precisa realmente ter uma etapa sistemática de avaliação. Boa, muito bom. Muito bom. Acho que ficou claro tanto a parte da execução quanto da avaliação, e assim a gente consegue fechar o bloco do framework. Velhão, mas de uma maneira prática, né? Como a gente sempre tenta trazer todo episódio, né? Porque isso, para quem tá olhando, caramba, como coloco tudo de pé? Eu acho que a cada episódio o nosso objetivo é trazer dicas que dá para você aplicar no dia a dia do seu jeito, porque se você tá no passo 0 e se você der o passo 1,
cara, você já vai conseguir chegar, e isso vai te levar para o passo 2, vai te levar para o passo 3, é tudo a questão da decisão. Uhum. Mas, Ale, para quem está interessado em colocar já o seu plano tático aqui, o que que você deixaria de uma dica? O que que pode ser o motivo para colocar isso em prática dentro da agência ou de um próximo job? Enfim. Boa. Bom, basicamente o que a gente sugeriu no episódio anterior, né? Pega um desafio real, não o próximo desafio, pegue algo que esteja andando para que você tenha dados reais para olhar e você fazer os encaixes. Então, imagina algo que esteja acontecendo dentro da sua empresa, da sua agência, para algum cliente, e tente encaixar a execução que você esteja fazendo, tenta reconhecer em que pilar tático essa execução que eu estou fazendo, essa tática que eu estou implementando, está mais enquadrada. Entendendo isso, você vai descer e vai ver se você tem os itens daquele checklist ali que a gente falou lá em cima. Eu consigo dizer o que é, para que eu escolhi, por que eu estou fazendo isso para este pilar tático. Eu estou conseguindo enxergar os motivos, os reais motivos de eu ter aplicado esta tática a este cliente neste momento. Eu tenho argumentos técnicos, criativos para isso. Então, faça esse exercício. Essa crítica vai fazer com que você ligue o ponto A com o ponto B de tudo isso que você está aprendendo agora com a tua realidade atual e você vai ver onde você precisa ajustar. Putz, não consigo justificar o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo porque eu sempre vendi isso. E então eu estou vendendo de novo. Então você começa a perceber que, cara, você está fazendo o que todo mundo faz. Se você responder algumas simples perguntas, você já eleva o seu nível. Depois, Boa. obviamente, você vai complementar com a avaliação. Quais os 3 KPIs que você escolheria disso que você está fazendo para que você monitorasse, acompanhasse? Com qual frequência você vai avaliar esse trabalho? Por isso que é importante, não deixa para fazer com o próximo cliente, com o próximo projeto. Pega o que está Faz com o andando, que você já tem. você vai ver. E aí você começa a transformar os dados que você está adquirindo em decisões que você vai ajustar dentro dessa sua tática. É a melhor forma de você materializar o que a gente está te ensinando aqui, né? Passando adiante aqui. Muito bom. Ficou super claro, super claro. Bom, eu acho que aqui a gente fecha um episódio super importante para a gente, né? Porque aqui a gente passa pelo framework, a gente sabe a diferença do que ele fez para a gente. E eu acho que até aqui, pessoal, espero que esteja ficando claro para vocês que não é sobre. Fala do framework, a gente pensa naquele negócio duro, aquele processo. Você vê que, na verdade, o propósito dele é completamente contrário a isso. É para ser algo leve, mas mirando na excelência. Né? Nós queremos o quê? Não adianta a gente trabalhar, não adianta a gente ter o melhor processo do mundo se a gente não gerar valor na ponta. E a gente só vai gerar valor se a gente tiver excelência. Então, ele realmente é a fórmula para deixar muito mais leve. Né? Você não precisa do gênio da lâmpada para fazer o melhor planejamento do mundo. Existe um processo e um passo a passo que consegue descomprimir e te levar para isso. Mas antes da gente fechar esse episódio, tem algum recado? Você, como um grande embaixador, além de ter criado o framework internamente aqui, gente, é o nosso embaixador. Todos os treinamentos que aconteceram com o time foi guiado por ele. Tem algum recado aqui, Ale, matador, para a gente fechar esse bloco importante aqui do mapa da virada? Não, tudo que a gente está falando é sobre excelência, né? Então, o framework ele foi criado para não só uma excelência operacional, mas quando a gente fala de excelência, a palavra é muito abrangente para nós, né? Ela tem a ver com qualidade de vida, com minimizar risco, com alinhar melhor a expectativa, porque tudo que é mais de ruim nesse negócio todo é quando você gera uma expectativa equivocada, mas os dois têm certeza que entenderam as coisas. E o framework ele ajuda a dissipar esse ruído, né? Ele realmente, passo a passo, ele até de forma redundante, vai fazendo com que você alinhe essas expectativas. Isso, cara, gera uma sensação de bem-estar em todo mundo e é inevitável chegar numa excelência de processo, de entrega. Então, perceba que não é um conceito abstrato, né? Excelência é sobre execução, né? É você conseguir executar
detalhar, justificar e avaliar aquilo que você está fazendo, né? Então, e ao mesmo tempo, tomar esse passo dentro do seu negócio é um ato de coragem. Então, fica essa reflexão e também Muito esse bom. entendimento. Mais algum ponto aqui, Carlinhos? Não, acho que já falou tudo. É isso. Fechamos com chave de ouro os episódios do Framework. Gente, se vocês não assistiram algum deles, assistam. Porque, em especial, esses últimos três, né? O quarto episódio que a gente fez, a gente fala de uma maneira mais macro do framework, né? Então, mas aqui realmente tem um caminho que ele pode descomprimir demais a sua operação e te levar à excelência para gerar valor para os clientes. Bom, a partir da semana que vem, a gente entra no terceiro macro tema da série, onde a gente vai ter 3 episódios, onde a gente vai começar a falar do seu negócio no próximo nível. Então, o primeiro macro tema era despertar o seu nível de consciência. O segundo é a fórmula para dar esse passo da excelência, que é o framework. E agora a gente começa a falar do seu negócio no próximo nível. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, né? Deixa sua contribuição aqui, ou sua crítica, enfim, vai ser super bem-vinda e compartilha com quem é do segmento, porque eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar alguém. Tá bom? Super obrigado e tamo junto. Até a próxima semana. Até a próxima, pessoal. Até Tchau. logo. Valeu.